1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 4, vai dizer assim a palavra do Senhor. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a pedra principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente, não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Queria te fazer uma pergunta. Qual é o fundamento, ou no que se fundamenta a sua fé? Qual é o fundamento da tua fé? No que é que ela se estriba? Sobre o que ela se apoia, se sustenta? Sobre o que ela fica de pé? Ou seja, você crê do jeito que você crê. Por quê? Qual é a razão? Qual é de fato assim? Qual é o fundamento dessa fé que você diz ter? Porque, por exemplo, diz que John Wesley, ele conta um testemunho que antes da sua real conversão, a sua fé estava estribada em três coisas, em 3 pontos. Ele diz assim, 3 pontos. Primeiro, ele se entendia salvo porque ele não se considerava assim um sujeito tão perverso quanto outros. Ele olhava para a vida dele, olhava para a vida de outros e falava assim, tem gente ruim, eu não sou igual a essas pessoas que fazem essas coisas. Então, era um ponto no qual ele se estribava, crendo ser salvo por causa disso. Então esse era um ponto. Um outro ponto, ele diz assim, eu conservava a minha inclinação para a religião. Hoje nós diríamos para a vida espiritual. E religião ficou assim um termo meio complicado. Então a gente fala vida espiritual, espiritualidade. Eu continuava atentando para as questões espirituais. Então eu não me achava uma pessoa tão ruim. E eu continuava me achando uma pessoa que se inclinava para as questões espirituais. E o terceiro ponto, ele diz, eu lia a Bíblia, eu orava e eu vinha à igreja. Esses eram os pontos, fundamento. Só que diz a biografia do John Wesley que um dia, inclusive, ele estava indo
para ser missionário numa terra, atendendo um suposto chamado, num barco, num navio. E veio assim uma tempestade, tão forte, tão grande, que o barco ficou à mercê e a ponto de naufragar, de modo que o pânico tomou conta da tripulação, inclusive dele. E ele observou um outro grupo, um grupo chamado morávios, que ao contrário do pânico, cantavam hinos de louvores a Deus na maior paz e tranquilidade. E aquela foi uma experiência assim tão marcante na vida do John Wesley, que diz ele que ele descobriu que ainda precisava de salvação. Aquela experiência mostrou para ele que, embora a fé dele fosse sincera, ela não tinha, mas carecia de fundamento. Ou, pelo menos, de um fundamento suficiente para resistir a uma tempestade real, a um perigo real de vida, a uma ameaça verdadeira de morte. É interessante. É possível se ter uma fé totalmente sincera e, ao mesmo tempo, totalmente sem fundamento. É por isso que o Pedro está tentando e chamando a nossa atenção para o único fundamento real sobre o qual podemos e devemos colocar a fé e construir a vida. Cristo. Ele vai dizer assim no versículo de número 6, por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado, nem quando vier a tempestade, nem quando a morte bater as portas. Quem nela crer não será desapontado, não será envergonhado. Crer em Cristo não significa crer também em Cristo. Não. Crer em Cristo significa crer somente em Cristo. Somente nele. Em mais nada. Principalmente, nem sequer em si mesmo. No que se faz ou se deixa de fazer. Crer em Cristo e só em Cristo significa você dizer, inclusive, o seguinte: a não ser que Cristo, Jesus, tenha misericórdia de mim e me perdoe, eu estou completamente perdido. Perdido. Não existe nada que eu possa estribar. A minha salvação vai se mostrar de palha, vai se mostrar insustentável na hora de uma verdadeira prova, na hora da morte. Vai se mostrar insustentável, a não ser que a minha fé, a minha vida esteja depositada unicamente, exclusivamente, somente em Cristo Jesus. Somente nele. E por que que você deve ter Cristo como essa
pedra em quem você deposita completamente a tua fé e sobre quem você constrói a vida. Porque fé é a forma pela qual você constrói a vida. Primeiro, porque é em Cristo que nós nos tornamos verdadeiramente povo de Deus, igreja sua. Fora de Cristo não existe salvação, não existe adoção, não existe filiação. É em Cristo que alguém se torna ou não pertencente a Deus, ao seu povo. E isso é importante porque qualquer dia alguém bate lá na sua porta e vai fazer propaganda de um determinado grupo e dizer assim para você: olha, você ainda não está nesse grupo, então você ainda não pertence à congregação de Deus, não pertence ao povo de Jeová ou de qualquer for. E aí você começa a ter dúvidas, você começa a pensar: realmente, lá na minha igreja não faz isso, aqui faz, está dizendo, está me mostrando na Bíblia que é assim. E afinal de contas, de todos esses grupos que levantam as suas bandeiras dizendo: é aqui o verdadeiro povo de Deus, ou é aqui povo de Deus, como eu vou saber quem está falando a verdade? Ora, basta você fazer algumas perguntas em relação a Cristo. Basta fazer algumas perguntas em relação a Cristo. Primeira, nessa fé, nesse grupo, nessa religião, se dá lugar a Cristo? Essa é a primeira. Segunda, se dá lugar a Cristo, qual é o lugar que se dá a Cristo? Qual é o lugar que se dá a Ele? É o lugar não apenas principal, mas fundamental, sem o qual nada adianta. Ou sim, se dá um lugar a Ele, e ainda que importante, porém não fundamental. Do tipo assim: não, ele é importante, mas na verdade ele foi um profeta. Um grande profeta, mas só um profeta. Não, de fato ele é importante, mas ele é o primeiro da criação. Foi o primeiro a ser criado. Ou ele foi o espírito mais evoluído. Mas é fundamental? Não. Agora, por quê? Porque nós cristãos queremos que se dê a Cristo o lugar principal? Não. Não é por isso. Mas é porque o próprio Deus foi quem deu a Cristo Jesus o lugar fundamental e principal. É por isso que o Pedro vai dizer no versículo de número 4, chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vai dizer também no versículo de número 6, por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Versículo 7, assim, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. O que era a pedra angular? A primeira pedra, a partir da qual se alinhava todo o edifício. Iam se construir um edifício, começava-se a partir de uma pedra, a pedra angular. E essa pedra é o que definia
a linha, os contornos, todas as outras pedras eram alinhadas a partir dela, e em cima dela se construiu o edifício. De modo que a pedra que está alinhada a essa pedra faz parte do edifício. A pedra que não está alinhada a essa pedra, ainda que seja um diamante, virou entulho, não faz parte do edifício. Assim também Jesus. Quem está nele faz parte. Quem não está, pode um dia vir a fazer parte? Pode, mas enquanto não estiver em Cristo, não faz parte. Por isso que o Paulo vai dizer assim: eu considerei tudo como esterco para ser achado em Cristo. Em Cristo. Em Cristo nos tornamos povo e igreja de Deus. É nele. Só nele. Segundo, é nele e só nele que nós desfrutamos das bênçãos específicas de Deus para o seu povo. Porque é a mesma coisa, nós que estamos aqui nesse ambiente, nós desfrutamos dessas cadeiras, nós desfrutamos dessa música, nós desfrutamos dessa comunhão porque estamos aqui. Quem está fora não desfruta porque está fora, se vier a estar dentro, desfruta. Mas se estiver fora, não desfruta, porque o que está sendo desfrutado está aqui, a mesma coisa em Cristo. Em Cristo nós vamos até Deus, e Deus vem até nós com tudo que diz respeito a Ele. Por isso que o Pedro vai dizer o seguinte: olha, antigamente quando vocês não estavam em Cristo, vocês estavam nas trevas. Mas agora que vocês estão em Cristo, versículo de número 9 vai dizer: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai dizer: olha, antes de vocês estarem em Cristo, vocês eram filhos da ira. Mas agora que estão em Cristo, versículo 10. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Antes de estarmos em Cristo, estávamos reprovados. Reprovados. Mas agora que estamos em Cristo, nós nos tornamos eleitos de Deus, a ponto de, no versículo 9, o Pedro nos chamar de vós sois geração eleita. E por que geração eleita? Porque Jesus é a pedra eleita. Quem estiver em Cristo, automaticamente está eleito. Porque nós estamos nele, nós desfrutamos de tudo que diz respeito a ele e à vida dele. Por exemplo, aqui essa planta. Esse raminho aqui, ele está na planta. E porque esse raminho aqui está na planta, tudo que diz respeito à planta, consequentemente, vai dizer respeito a ele. Então, por exemplo, se essa planta aqui for descuidada, for maltratada,
e morrer, o que vai acontecer com esse galinho? Mas se ela for adubada, se ela for regada, se ela for bem tratada, o bendito do galinho vai desfrutar de tudo que a planta recebeu. Se essa planta for pega e jogada fora, no lixo, para onde que vai o galinho? O raminho? Para o lixo. Mas se essa planta for colocada num lugar de honra, o galinho também vai para o lugar de honra. Não por causa dele, mas por causa da planta e pelo fato dele estar nela. Da mesma forma com Jesus. Quando estamos em Jesus, desfrutamos de tudo que diz respeito a Ele. Nós somos eleitos por causa dele, a pedra eleita. E nós temos nele tudo que ele tem em Deus. Por isso que o João vai dizer assim, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está aonde? No céu. É lá que está a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Em Cristo nós temos a vida eterna, porque a vida eterna está nele. Fora dele, não há vida. Pelo menos não com a qualidade eterna. Terceiro, em Cristo, nós somos edificados como pedras vivas, junto com outras pedras vivas. O Pedro, e aliás todo o Evangelho, usa sempre o plural para dizer respeito a nós, porque nós somos um povo. Ter relacionamento com a pedra viva que é Cristo, implica em ter relacionamento com as outras pedras vivas que estão também em Cristo. E aí surgem algumas perguntas, não é? Por que que... Você sabe por que às vezes a gente tem tantos atritos entre nós, pedras vivas? De modo que, inclusive, há movimentos ao redor do mundo de pessoas assim, sabe o que eu ia dizer uma coisa? Eu quero ter relacionamento com Deus, mas não quero ter mais relacionamento com a igreja. Porque realmente não é fácil. Porque a gente vem como pedra bruta para Deus. E pedra bruta não se encaixa. Eu não me encaixo com você, você não se encaixa comigo. A gente vem como pedra bruta, só que aí o que acontece? Deus começa a trabalhar, Deus vai nos talhando, Deus vai nos lapidando, Deus vai formando a casa dele por meio dessas pedras que ele está trabalhando. E o Pedro diz assim, edificando, que é a mesma palavra para construindo, vós também, versículo 5, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Agora, não pense você que as paredes dessa casa espiritual que Deus está construindo conosco, pedras vivas, é uma parede assim de tijolinhos. Sabe aqueles tijolinhos todos iguais? Tudo da mesma corzinha? Fica aquela parede tudo igual. Não, não é. Não está falando que está edificando essa casa espiritual com tijolinhos. É pedra. Então não é assim, tijolinhos todos uniformes, de forma que eu posso olhar para você e dizer assim, bom, como você ainda não tem a minha forma, você não faz parte dessa casa. Você vai fazer parte dessa casa quando você estiver como eu.
Inclusive, às vezes a gente ouve assim, né? Não, olha, eu não vou... eu acho melhor a gente não passar isso para o fulano, para o ciclano, porque eu acho que o fulano ainda não tem maturidade. Na verdade, se ele não tem maturidade ou ela não tem maturidade, assim, ele ainda não pensa como eu. Porque a gente se toma nós mesmos como referência. Então, na verdade, essa parede é mais assim como um ladrilho, onde cada pedrinha conserva a sua forma, a sua cor, mas vai sendo juntadas pela mão do único artista e vai formando assim algo harmonioso. Cada pedrinha com a sua cor, com a sua forma, mas trabalhada pelo mesmo Senhor, pelo mesmo construtor, pelo mesmo artista, que está fazendo a maior obra de arte do mundo, que se chama igreja. O milagre de unir pessoas tão diferentes como eu e você, num povo só. E ninguém obrigando o outro a ser como eu mesmo, como você mesmo, mas sermos como Jesus. Quem sabe você não é uma pedrinha que está faltando nesse ladrilho. Porque as pedras são muitas, mas a casa é uma só. Espírito Santo não nos separa. O Espírito Santo não nos divide. O Espírito Santo nos lava, nos purifica, nos santifica e nos edifica como casa. Não é Atos 2,47 que diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia à igreja os que iam sendo salvos. E tinha lá um Pedro, tinha lá um Paulo, tinha lá um Tiago, um diferente do outro, mas nenhuma diferença maior daquilo que os unia, que era Cristo Jesus. Em Cristo, você faz parte da casa. E é em Cristo que as nossas obras passam a ser aceitas por Deus. Porque há obras que Deus aceita e há obras que Deus não aceita. Eu tinha um pastor, inclusive, que dizia assim, que fora Cristo as nossas obras são zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero, cuja soma é zero. Bom, eu não sei. Mas é verdade que não é qualquer obra que Deus aceita, não. Porque o Pedro vai dizer assim, olha, versículo número 5, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Ora, se existem os sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, é porque existem os sacrifícios espirituais não aceitáveis a Deus. Quais são os sacrifícios espirituais aceitáveis e quais são os sacrifícios espirituais não aceitáveis? O Pedro vai continuar. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de boa vontade
oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O sacrifício que Deus aceita é o de Jesus. Fora dele, a nossa melhor obra, Isaías já comparou, sabe ao quê? É um trapo de imundície. Fora de Jesus, a melhor obra que eu e você podemos fazer a Deus é um trapo de imundície. Essas obras, a obra que Deus aceita é a que Cristo faz em nós e por meio de nós, através do seu Espírito. Essas são as obras espirituais aceitáveis a Deus. Que inclusive são as obras que Ele mesmo prepara, Deus, para que andemos nelas. Quem decide a obra é Ele, não sou eu. Então é mais ou menos assim, é como se a gente fosse assim atravessar um rio e Deus colocou algumas pedras. E a gente vai atravessando o rio da vida, pisando nessas pedras que Deus mesmo preparou, Deus mesmo colocou. Eu vou pisando em uma, o pé na outra. Na outra. Não fui eu quem decidiu o lugar das pedras. Não fui eu quem decidi quais eram as pedras. Não fui eu que decidi para onde levam as pedras. Já estão lá, foi Ele. Então uma pedra pode ser uma oração por alguém. Uma outra pedra lá a pouco que o meu pé alcança para o próximo passo. Pode ser um estender a mão, um dar o ombro. A outra pedra pode ser sim, um dia pregar o Evangelho e 500 pessoas se converterem, pode ser, a próxima pedra pode ser isso. Mas a outra pode ser varrer um chão. Varrer um chão. Tomar conta de uma criança para aliviar alguém. Não sou eu que decido. Está lá. Você vai pisar e continuar andando. E a gente vai assim andando, dia após dia, pisando nas pedras preparadas por Deus. Até um dia que vai acabar a travessia. Vamos chegar a outra margem. Não porque nós colocamos as pedras. E vamos ouvir de Jesus. Bom está. Servo bom e fiel. Entra para a alegria do seu Senhor. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que fiz. Foi Ele por meio de mim. Por isso que uma oração boa para você começar o dia. Uma oração boa para começar o dia é começar assim, Senhor, mas não adianta depois lá, que já no começo mesmo. Senhor, nesse novo dia, me livra de toda má obra. Me livra de pisar em falso, cair nesse rio e ser arrastado. Num rio de más obras que leva à morte. Mas, Senhor, me ajuda nesse dia a andar nas boas obras que o Senhor já preparou. Já preparou. Vão estar lá, esperando por você. Só vai caber a você decidir se pisa na pedra
ou não, mas elas já estão lá, todo dia e a cada dia. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10 vai dizer assim: vós sois salvos pela graça, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, Deus preparou, para que andássemos nelas. Andássemos nelas. São essas as que Deus aceita, as que Ele preparou e as que Ele faz por meio de nós. Então não há motivo para orgulho. E por fim, é em Cristo que ganha a sua alma âncora, estabilidade. Por quê? Porque a questão não é mais se está fazendo sol, se está chovendo, se está fazendo calor, se está fazendo frio, se está ventando muito ou fazendo bonança. Isso aí é passageiro, isso aí é relativo, isso aí passa. A questão é se eu olho para os meus pés e eles permanecem firmados em Cristo, a rocha. Essa é a única questão. Essa é a verdadeira questão. Tudo demais é passageiro, é efêmero, é relativo. Se você continuar tomando decisão baseado no tempo, a sua alma nunca vai estar estável. Porque, não, agora aqui está chovendo, deixa eu ir para lá, lá não está. Aí você chega lá, começa a chover. Puxa, então eu tenho que voltar. E aí a alma nunca sossega. Porque não é essa a questão. A questão é se você olha e vê, não, os meus pés continuam no amor, os meus pés continuam na verdade, os meus pés continuam na luz, os meus pés continuam em Cristo. Então, se está em Cristo, no fundo a verdade é que está tudo bem. Está tudo bem. Porque todas as demais coisas vão passar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo. Agora, se eu olhar para os meus pés e não ver a rocha, ainda que esteja um sol brilhando, e os meus pés estiverem numa mina de ouro, ainda assim, aí sim eu vou ter um problema. Aí sim eu tenho um problema. Porque nada que não seja Cristo se sustenta por muito tempo. Pode se sustentar um tempo, bastante tempo, ou mesmo muito tempo, mas não se sustenta todo o tempo. O Pedro vai dizer assim, que esse mesmo Cristo, que é uma pedra onde você pode firmar os pés, pode ser uma pedra de tropeço para aqueles que não pisam, firmam-se nele, porque desobedecem a sua palavra, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes à palavra. Porque você pergunta, tá falando aí de estar em Cristo, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar na sua palavra. Não venhamos com desculpas. Quem é que está em Cristo? Quem está na sua palavra. E isso passa a ser o critério para tudo mais que a gente faz na vida. Tudo. Para toda e qualquer decisão. A questão já não é mais, o critério já não é mais onde ganho mais, onde ganho menos.
A questão já não é mais onde está fazendo sol, onde está chovendo. A questão é só uma. Eu posso tomar essa decisão, eu posso fazer isso e permanecer em Cristo, na sua palavra. Ou para tomar essa decisão e fazer isso, eu tenho que tirar os pés da rocha, que é Cristo. Que é interessante. Interessante. Não sei se isso é experiência sua. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando a gente está sofrendo por estarmos obedientes à palavra, a gente sofre. Mas a gente procura a palavra e ela nos consola. Ela nos consola. Mas quando a gente está sofrendo, e a gente sabe que está sofrendo, porque a gente deixou a palavra, a gente a procura buscando consolo, e sabe o que ela faz? Nos confronta. Nos confronta. Nos confronta. Ou ela é a espada que te defende, ou é a espada que te fere. Mas ainda assim procurando a tua salvação. Por isso, é pedra. Onde a gente firma a vida, ou onde a gente tropeça. Quando a gente entende isso, ela passa a ser o critério. Ela é o critério. Ela é o critério. O único critério. Não é o que eu sinto ou o que não sinto. Ela é o critério. Ela é a questão. Eu vou permanecer nela ou não. Então eu quero te falar duas coisas ainda para você que decidiu fazer dela, a palavra de Cristo, o critério. Saiba que por causa disso, você pode perder muita coisa. Saiba disso. Você pode perder muita coisa. Você pode perder oportunidades. Pode perder oportunidades. Mas você não vai perder a paz. Você pode perder dinheiro. Você pode perder dinheiro. Mas você não vai perder o sono. Você pode, inclusive, perder o mundo todo. O mundo inteiro. Mas você não vai perder a sua alma. Você perde as coisas menores, passageiras. Mas você ganha e permanece nas maiores e nas eternas. E segundo, saiba que por causa de ter feito Cristo, a sua palavra, o critério, você pode vir a passar muitas tempestades. Muitas tempestades. Muitas. Não vão ser poucas. Paulo uma vez disse que importa entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Mas saiba, a sua casa vai permanecer de pé. E a sua casa é você. É você. É você. Você. A tempestade vai passar. E você vai permanecer. Porque o mundo, a sua concupiscência passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Uma vez um irmão me contou algo muito interessante, que ele viu
uns mouriscos assim numa pedra, na praia. E vinham as ondas e davam contra aquela pedra com força. E tinha horas assim que as ondas submergiam aquela pedra e vinham arrastando. Mas os mouriscos não eram arrastados pelas ondas, porque estavam fixados, firmados na pedra, na rocha. Não é isso que Jesus disse? Ele diz assim, em Mateus, capítulo 7, ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva veio, a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Bateu com força. Contudo, ela não caiu, pois estava alicerçada na rocha. Aonde você alicerça a sua fé, a sua vida? Você sabe que no batismo a gente afirma: a minha vida, a minha fé está em Cristo. E no dia da ceia, a gente reafirma e confirma: a minha vida, a minha fé permanece em Cristo e somente em Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e eleita por Deus. Hoje é dia de reafirmarmos que a nossa vida, a nossa fé está em Cristo e somente em Jesus Cristo. Porque Pedro diz que quem nesta pedra viva crê, não ficará desapontado. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.